Fala pessoal, tudo jóia? Voltando aqui para a gente falar da derrota do Internacional no Campeonato Brasileiro. Derrota de 2-1 para a equipe do Juventude, resultado que não deixa o Internacional voltar ao G6 do Campeonato Brasileiro. O Corinthians perdeu para o Atlético Mineiro e aí o Internacional dependia só de si. Com uma vitória simples, conseguia passar a equipe do Corinthians e ingressar de novo no G6 do Campeonato Brasileiro. Por que a gente fala tanto do G6? Porque a princípio é a faixa que classificam os times para a Libertadores da América no ano que vem. É óbvio que a gente ainda tem aqueles clubes que estão disputando Taça Libertadores, a gente tem ainda Bragantino e Atlético Paranaense que estão disputando Sul-Americana, e a gente também tem Atlético Paranaense e Atlético Mineiro que estão na final da Copa do Brasil. Dependendo desses três resultados, a gente pode chegar a ter um G9, caso essas três equipes, as equipes vencedoras dessas outras três competições, estejam dentro dessa faixa dos 6 primeiros colocados. Hoje o Internacional estaria se classificando para uma pré-Libertadores. Na próxima rodada, o Internacional enfrenta o Atlético Paranaense e aí sim a gente pode projetar o que pode de melhor acontecer para o Inter e o que pode de pior acontecer para o Internacional. O Internacional, com uma vitória e uma derrota do Corinthians, volta a ingressar no G6 do Campeonato Brasileiro. Caso o Internacional perca para o Atlético Paranaense, e aí dependendo de resultados paralelos do Fluminense, o Internacional pode terminar na 9ª colocação. Depois disso tudo, a gente volta a focar no resultado do jogo e no rendimento do Internacional nessa partida. Aliás, rendimento do Inter que foi muito abaixo daquilo que a gente viu, por exemplo, no Clássico Grenal 434. O Internacional teve erros de passe, o Internacional teve muita falha no setor de marcação, principalmente com o Rodrigo Dourado e Rodrigo Lindoso. O Internacional teve falhas defensivas no seu setor de zaga. Gabriel Mercado mostrou mais uma vez que jogando pelo lado direito ali como lateral não é a sua melhor posição, não é a sua melhor condição de escalação, mesmo que o técnico Diego Aguirre tenha pensado em ter um lado direito um pouco mais sólido na marcação, não foi isso que acabou acontecendo, e aí com isso o Internacional sofreu bastante com os ataques da equipe do Juventude. Outro setor que também não conseguiu colaborar muito foi o setor de meio campo. Com as ausências de Tyson e de Patrick, o técnico Diego Aguirre optou por Maurício e Palácios para fazer essas duas substituições, e aí ele acabou trazendo o Edenilson para a faixa central de campo, e isso acabou complicando o Internacional na sua linha de recomposição. Tanto Palácios quanto Maurício são jogadores que marcam muito menos do que o próprio Edenilson, e aí eu vou falar do Edenilson porque o Edenilson estaria situado mais para o lado de campo e o Tyson numa linha central, só que aí com o Maurício entrando, o Edenilson acabou fazendo essa faixa central de campo e o Maurício pelo lado de campo. E Maurício e Palácios, eles não são extremos marcadores. E aí sim o Internacional acabou padecendo, vamos dizer assim, de marcação sobre pressão, de diminuição dos espaços da equipe do Juventude e também de contenção na sua linha de defesa. O Internacional teve transição lenta, o Internacional teve falha no setor de marcação, o Internacional teve falha no seu sistema defensivo. Marcelo Lomba foi um dos melhores jogadores do Internacional nessa partida, fazendo grandes defesas e mesmo assim não conseguiu segurar o resultado de vitória para a equipe do Colorado. Pela primeira vez eu vi o Bruno Mendes fazer um erro bizonho e numa jogada que quase resultou num gol do Juventude, salvando mais uma vez Marcelo Lomba e naquele momento deixando ainda o placar em 0-0. Mas o Internacional foi muito abaixo daquilo que a gente já viu o Internacional atuando nesse Campeonato Brasileiro, principalmente nessa partida contra o Juventude e principalmente se a gente fizer uma comparação com o Internacional do Clássico Grenal 434. Pontuando um pouco mais a respeito disso,
Matheus Cadorini. Matheus Cadorini é um jogador que soube aproveitar essa sua, mais uma vez, essa oportunidade que o técnico Diego Aguirre deu para ele, marcou um gol de cabeça e aí colocou um pouco mais de pimenta, vamos dizer assim, no final da partida. Fora isso, o que a gente ainda pode falar na questão do Internacional? A ausência de Taison, ela querendo ou não, é muito sentida pela equipe do Inter em função do Internacional perder no setor de criação. Embora o Maurício tenha feito um bom jogo, vamos dizer assim, para substituir o Taison, nessa ideia de trazer o Maurício para o lado, o Internacional acabou ficando prejudicado nesse setor de criação, inclusive o Yuri Alberto bastante apagado na partida, poucas oportunidades, também a bola chegou por poucas vezes em condições dele marcar, e aí o Internacional não conseguiu ser um time tão efetivo quanto foi no Clássico Grenal 434. Pelo lado do Juventude, o Juventude sim soube aproveitar todas as oportunidades que o Internacional deixou, soube aproveitar as falhas defensivas do Inter, principalmente com faltas na beira da área. Bola aérea do Juventude foi superior, tanto é que o gol do Dalhan sai num cruzamento para a área do Internacional, e aí, com a ajuda do VAR, o gol foi validado em função de ser um lance muito ajustado na linha de impedimento, e aí o Juventude colocou um primeiro gol no placar, segundo gol, um gol contra do Paulo Vitor, numa falha pelo lado direito defensivo do Inter. A defesa do Internacional cedeu espaços, o Juventude fez o cruzamento, e aí o Paulo Vitor tentou cortar e colocou a bola para dentro. Então, noite desastrosa para o Inter, embora pudesse ter sido boa caso o Internacional tivesse vencido e ingressado no G6 do Campeonato Brasileiro. Não foi dessa vez que o Colorado conseguiu se sair vencedor desse confronto. Beleza? A gente se vê numa próxima. Grande abraço. Vocês já estão inscritos aqui no meu canal? Então, já te inscreve, já deixa teu like, já curte, já comenta, já ativa as notificações. Em breve eu venho com muito mais material aqui para vocês. Combinado? Abraço!